com a energia do arcano maior, o carro, a possibilidade de alguns de vocês estarem lidando com pessoas do signo de Câncer, mas não necessariamente, e com a leitura iniciando com a energia do carro, que é um arcano maior, mostra aqui que alguns de vocês podem estar numa certa dualidade, o que já é um pouco comum do próprio signo de Gêmeos, essa questão da dualidade, mas eu vejo aqui principalmente em relação ao caminho que vocês estão se direcionando em relação à vida afetiva. Alguns de vocês podem estar em dúvida em qual caminho deve seguir. Isso pode envolver também outros aspectos da vida, não só a vida amorosa, e isso pode estar influenciando nessa questão. E o carro mostra a necessidade de vocês focarem num determinado objetivo. Alguns podem estar em dúvida, por exemplo, em se focar nos relacionamentos, na vida afetiva, ou pode estar sentindo a necessidade de focar em outras áreas, e isso pode causar um conflito interior por também querer focar nos relacionamentos. Pode ser isso. Alguns podem, inclusive, por conta de distância física, alguns podem estar lidando com pessoas que moram à distância, seja necessário deslocamento, já que o arcano maior aqui é o carro, pode falar de viagens, e isso também pode estar causando essa dualidade. E de forma geral aqui, há necessidade que vocês equilibrem essa dualidade interior de vocês. Alguns podem ter um conflito interno entre a razão e a emoção, e vai ser necessário o equilíbrio dessas duas forças opostas. Como alguns podem estar, como eu falei, alguns podem estar lidando com a pessoa de Câncer, pode ser o caso de ou essa pessoa mora longe e ser necessário o deslocamento de uma das partes, ou a própria pessoa de Câncer pode querer seguir um rumo na vida afetiva que pode ser diferente do que vocês querem de fato, e pode haver também esse conflito entre a vontade de ambas as partes. Isso para quem já se relaciona com alguém. Para quem está solteiro ou solteira, tem mais a questão da dualidade de focar em relação ao foco, em qual área da vida vocês focam, e também que rumo vai seguir, se vai continuar solteiro ou solteira, ou se vai investir na procura de um novo relacionamento. Também pode existir essa dúvida. E o obstáculo aqui tem o 3 de paus, como eu já falei aqui. Além de uma boa parcela de vocês estarem lidando com pessoas à distância, principalmente por causa do período atual que estamos passando de quarentena, também vejo uma dificuldade em vocês enxergarem futuro numa relação. Pode ser para alguns, outros podem ter dificuldade em fazer planos com a outra pessoa, principalmente quem está nessa questão que eu falei anteriormente de o parceiro ou a pessoa que vocês se relacionam querer um rumo diferente do que vocês. Então pode haver divergência em relação aos planos sobre o futuro, mas também tomar cuidado com expectativas demasiadas na vida amorosa, porque isso pode causar um obstáculo, porque inclusive o arcano do carro me mostra que vocês podem estar seguindo, atualmente vocês podem estar seguindo um caminho que pode fazer parte do destino de vocês. Alguns podem querer seguir, por exemplo, o propósito, para quem já tem
consciência disso, do próprio propósito de vida, e isso pode ser um pouco conflitante em relação à vida amorosa de vocês. Por exemplo, tem um propósito que diverge a um relacionamento, ao que a outra pessoa quer, por exemplo, ou pode ser um obstáculo para que vocês arranjem um novo relacionamento, também pode ser o caso. Mas o 3 de paus aqui no obstáculo, além da questão da distância, também há dificuldade em enxergar o futuro, em uma dificuldade, ou inclusive alguns de vocês podem querer controlar demais a vida amorosa de vocês, de modo a querer saber o que vai acontecer, como se quisesse prever se vai dar certo, se não vai. Se esse for o caso, faz parte das expectativas, e vocês precisam trabalhar nisso, que é justamente isso, o querer saber o que vai acontecer, como se fosse uma forma de controle, vai ser o obstáculo para que a vida afetiva de vocês avance. É o que eu vejo aqui. Na base aqui tem o Rei de Paus. Vocês podem ter lidado com pessoas do elemento fogo, com toda certeza, porque eu vejo muito forte aqui essa energia de fogo. Áries, Leão, Sagitário, principalmente o signo de Leão, que saiu marcado, e principalmente figura masculina. Vocês podem ter lidado num passado com uma pessoa bastante carismática, muito decidida, assertiva, sabia o que queria da relação. Inclusive, essa pessoa poderia ter um temperamento muito forte. Inclusive, geralmente o Rei de Paus é uma pessoa que se irrita, por ter um temperamento forte, pode se irritar com facilidade. E apesar de ser uma energia madura, tem essa tendência também. E pode ser o caso de essa pessoa ter demonstrado interesse a vocês, ter demonstrado sentimento a vocês. Essa pessoa poderia estar apaixonada por vocês, estava decidida em ter algo com vocês. E é a partir dessa energia, da influência dessa pessoa, principalmente, que as situações irão se desenrolar. Pode até ser que para alguns é essa pessoa que quer controlar de certa forma a relação aqui. Eu também vejo muita influência do signo de Áries. Então, para alguns pode ser signo de Leão ou o signo de Áries, ou essa pessoa ter essas duas energias na própria personalidade. E são dois signos bastante que geralmente tem uma personalidade muito forte, geralmente quer liderar realmente, e quando está num relacionamento, essa pessoa gosta de ter as rédeas da relação. Então, vocês podem ter lidado, e alguns podem inclusive ainda estar lidando com uma pessoa assim. E há a possibilidade também de alguns de vocês terem se comportado dessa forma no passado, principalmente quem tem planetas pessoais no mapa, nos signos de fogo, seja a Lua, seja a Vênus, até pode ser o Marte. Quem está assistindo que tem Lua em Gêmeos, por exemplo, pode ser o Sol também, ascendente em signo de fogo. E vocês podem ter se comportado dessa forma, estavam bem mais autoconfiantes, bem decididos do que queriam da vida afetiva. E essa energia dessa autoconfiança e assertividade vai influenciar também as situações que irão se desenrolar. No passado recente tem o arcano maior da força. Como eu falei,
há uma boa parcela de vocês que lidaram com uma pessoa do signo de Leão ou que tem essa personalidade leonina. E no passado recente, vejo que uma das partes pode ter tentado dominar uma outra. Vejo também uma tentativa, para alguns de vocês podem ter sentido que se for o outro a ter essa personalidade leonina, vocês podem ter sentido que essa pessoa queria de certa forma dominar vocês. Mas houve também uma tentativa no passado recente de autocontrole. Alguns de vocês podem ter, mesmo percebendo isso, para alguns, podem ter tentado se controlar em relação a essa pessoa, principalmente tentando compreender o lado dessa pessoa, tentando agir de uma forma mais diplomática, mais paciente em relação a essa pessoa, evitando serem impulsivos. Eu vejo também como a força geralmente dá uma energia passional quando sai numa leitura de relacionamentos, de amor. Então pode ser o caso de uma parcela de vocês terem sentido mesmo uma energia de paixão muito grande em relação a essa pessoa e vice-versa. E por conta dessa intensidade pode ter havido algumas situações onde essa pessoa quis dominar vocês e vice-versa. Eu vejo mais vindo da pessoa que tem essa personalidade mais leonina ou ariana, como tem o signo de Áries aqui marcado também. E houve situações desse tipo e também está influenciando no momento atual. Pode ser que a pessoa ainda queira ter as rédeas da relação e queira mostrar o caminho para onde, qual o objetivo que ela quer em relação ao casal, qual os planos que ela tem para o relacionamento. Pode ser o caso de ser uma pessoa que gosta de ter o controle da situação. É o que eu vejo muito forte aqui. Vocês podem estar lidando com alguém realmente que tem essa personalidade muito forte e que tem essa energia de liderança muito presente na personalidade. No centro de atenção tem o 10 de copas. Eu vejo aqui que para quem já está num relacionamento, é necessário vocês focarem na harmonia do relacionamento. Há muita tendência a vocês alcançarem uma realização emocional muito grande nesse relacionamento, buscando principalmente em unir os sonhos de vocês e da outra pessoa, tentando harmonizar a relação dessa forma. Mas também pode ser o caso para quem está solteiro ou solteira, também existe a tendência a vocês alcançarem essa realização emocional com alguém, porque eu vejo, saíram quatro arcanos da corte aqui. Então pode haver a possibilidade de, mesmo que vocês não conheçam ninguém, não tenham interesse em ninguém atualmente, ainda existe a possibilidade de vocês conhecerem alguém novo, principalmente pessoas que moram à distância, e que vocês irão sentir essa realização emocional muito grande com essa pessoa. O arcano do 10 de copas geralmente é associado ao final feliz. Então o centro de atenção mostra para vocês focarem no que fazem vocês felizes e também na harmonia, seja do próprio relacionamento, para quem já tem um relacionamento, seja nos relacionamentos de modo geral, familiares, de amigos também, e a relação consigo própria também, para que assim vocês consigam se harmonizar interiormente, porque, como eu falei aqui com o carro, alguns podem estar em conflito interior, e assim vocês terem maior foco e
serem direcionados para uma pessoa. Eu vejo aqui que vocês estão sendo direcionados para uma pessoa específica, principalmente quem está solteiro ou solteira. Isso pode acontecer mais rápido se vocês estiverem harmonizados interiormente. E quem está buscando relacionamento sério de longo prazo, quem está solteiro e está buscando isso, você tem muita possibilidade aqui, com 10 de copas e com a rainha de ouros aqui no futuro imediato. Vocês estão sendo direcionados para uma pessoa que também tem esse interesse. Basta vocês terem um foco em encontrar alguém que tenha essa afinidade de interesses e também em equilibrar o interior de vocês. E também evitar ficar muito na expectativa, criar muitas expectativas e tentar controlar o que pode vir a acontecer. Pode ser que alguns tenham essa tendência. Mas no futuro imediato aqui, como eu falei, a rainha de ouros. Eu vejo aqui que para quem está solteiro ou solteira, como eu falei, existe a possibilidade de, no futuro próximo, vocês conhecerem alguém, provavelmente vai ser de uma personalidade do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, principalmente figura feminina. E para alguns de vocês pode até ser alguém que trabalha na mesma área que vocês, pode ser um colega de trabalho, pode ser ou uma pessoa que faz uma atividade que vocês também fazem e que é um tipo de atividade que é feita em conjunto, seja grupos de estudos ou realmente pode até ser atividade física, mas como estamos num momento de quarentena, eu vejo mais ou trabalho ou grupos de estudos aqui. E vocês podem conhecer num ambiente como esse. E é uma pessoa que tem interesse em relacionamento sério de longo prazo. É uma pessoa que tem pé no chão. E ela também pode ter um foco maior nas questões profissionais. É uma pessoa que tem costuma ser uma pessoa mais séria, mais reservada e é uma pessoa generosa também. Então vocês podem conhecer alguém assim no futuro próximo. Para quem está no relacionamento, há a tendência aqui de que haja uma maior estabilidade no relacionamento. Para quem se relaciona com pessoas do signo de terra, essa pessoa vai buscar demonstrar mais segurança, vai querer, pode ser o caso dessa pessoa querer cuidar mais dos aspectos práticos, seja em relação ao financeiro, inclusive querer ajudar vocês em relação a isso, querer colaborar com vocês na relação, principalmente em questões materiais. Para quem mora junto com essa pessoa, pode ser também nas atividades do dia a dia e também em questões profissionais. Mas há também uma parcela aqui de vocês que podem estar numa situação de triângulo, porque eu vejo 2, 3 aqui. Então pode ser o caso aqui de, no futuro imediato, alguém aqui querer investir mais na relação, principalmente quem está lidando com quem está numa situação como essa de triângulo e lidando com uma mulher que tem essa personalidade dos signos de terra. Então é muito possível que mesmo nessa situação essa pessoa demonstre o interesse de ter algo mais sólido. Então vocês vão ter que adaptar na situação de vocês. Eu vejo aqui como eu vi 2 arcanos, um rei e uma rainha.
Pode ser o caso, inclusive, de não ser um triângulo amoroso necessariamente. Pode ser que o terceiro elemento que influencia a relação seja o trabalho que a pessoa tem, ou colegas de trabalho influenciando, o próprio chefe, já que eu vejo aqui o imperador também sendo um elemento que influencia a relação. Ou também, para alguns, pode ser filhos influenciando uma das partes. Também pode ser o caso. Mas com a Rainha de Ouros aqui, de modo geral, a prosperidade, a abundância, a tendência a vocês alcançarem mais estabilidade, seja numa relação com alguém, ou para quem está solteiro, pode ser o caso de vocês alcançarem mais segurança para ter um novo relacionamento. Inclusive, principalmente as mulheres aqui podem investir mais no próprio poder pessoal, na própria autoestima, buscando cuidar mais da própria vida profissional, financeira e também do próprio corpo, da estética. Pode ser o caso também, e isso trazer mais segurança e estabilidade, principalmente estabilidade interna, para vocês alcançarem futuramente um relacionamento mais estável e sólido, de longo prazo. Nos temores tem o Pajem de Copas. Eu vejo aqui que vocês podem ter medo de demonstrar sentimentos para alguém, de verbalizar isso, que o Pajem geralmente se remete a mensagens e comunicação. Então eu vejo que no momento vocês têm medo de, mesmo que haja sentimento por alguém, interesse, há temores em demonstrar, em verbalizar isso para a pessoa. Pode ser até o caso aqui de alguns de vocês já terem um crush, mas vocês podem ficar um pouco tímidos em relação a demonstrar o interesse, a fazer inclusive gestos mais românticos à pessoa, porque alguns podem estar lidando com uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, que é muito independente também, e para alguns isso pode intimidar um pouco. Então eu vejo temores em relação a isso, a demonstrar e verbalizar os sentimentos. No ambiente aqui tem o 3 de ouros. Voltando aqui ao Pajem, para quem está no relacionamento também existem esses temores, e pode ser que uma das partes aqui tenha medo de verbalizar, porque tem também uma questão do ego. Pode ser que essa pessoa seja um pouco orgulhosa, queira se sentir independente, e pode ser que verbalizar os sentimentos para ela seja algo que demonstre fraqueza, entre aspas, ou essa pessoa pode não gostar muito de se mostrar vulnerável. Então pode ser isso também, e essa pessoa pode ter medo de verbalizar os sentimentos. No ambiente aqui tem o 3 de ouros. Como eu falei anteriormente, pode ser o caso de o aspecto profissional aqui, principalmente, estar influenciando a vida amorosa de vocês. Para quem está no relacionamento, pode ser o caso de, como eu falei, haver um terceiro elemento, não necessariamente é um triângulo amoroso, mas haver um terceiro elemento que está influenciando a relação em si. E eu vejo principalmente o aspecto profissional, pode ser um chefe, colegas de trabalho, familiares também pode ser o caso. E isso pode inclusive estar influenciando na comunicação de vocês, ou vocês demorarem a se comunicar com a pessoa, ou vice-versa, ou ambos terem essa dificuldade por estar muito focados em trabalho, estudos, em buscar o progresso pessoal, financeiro também. E para quem está solteiro, solteira também, há essa influência muito grande do aspecto profissional e material.
vocês podem estar muito focados nisso também e isso influenciar diretamente a vida afetiva de vocês. Além do que eu já falei, da possibilidade de vocês acabarem encontrando uma pessoa nesse ambiente de colaboração, de trabalho em conjunto, seja a própria carreira de vocês ou realmente grupos de estudos, atividades que são feitas em conjunto aqui. E que pode até ser atividade física, mas eu vejo uma possibilidade mais remota devido ao momento que estamos passando. No emocional tem o Pajem de Espadas. Vocês estão bem racionais, o que não é incomum do signo de Gêmeos, mas eu vejo aqui que vocês podem estar curiosos em relação a alguém. Quem está no relacionamento pode estar um pouco questionador ou questionadora em relação ao outro. Tomar cuidado com isso, pode ser inclusive a influência, a dificuldade na comunicação pode estar gerando esse comportamento de vocês questionarem o outro, estarem desconfiados, reativos em relação a outra pessoa, podem ter medo de que haja uma terceira pessoa, pode ser o caso. Uma parcela grande de vocês podem inclusive estarem stalkeando a outra pessoa, seja o parceiro ou um interesse que vocês têm. Há muito essa tendência por causa da desconfiança, de vocês estarem reativos e por vocês estarem muito racionais também. Tomar cuidado com esse comportamento de vocês stalkearem, porque pode ser o caso de vocês obterem informações que não são... vocês podem acabar criando conclusões precipitadas devido a informações que vocês escolhem, seja através de pessoas ou realmente através de redes sociais, internet, porque isso pode acabar gerando desentendimento. É necessário vocês tomarem cuidado principalmente com a comunicação com as outras pessoas, porque é uma tendência a vocês serem questionadores e agir, verbalizar de uma forma mais imatura, talvez falando coisas que não são exatamente verdade para ver a reação da pessoa, ou realmente querendo sondar a pessoa para tirar certas informações por causa de desconfiança, esse tipo de coisa, e é necessário vocês dar uma refletida sobre isso e buscar evitar esse comportamento, porque isso pode gerar desentendimento e problemas na comunicação aqui. E na conclusão, pode inclusive aqui com o Pajem de Espadas alguns terem desconfiança de que alguém já é comprometido devido à dificuldade em se comunicar com essa pessoa, e podem stalkear a pessoa, querendo saber se essa pessoa já tem um relacionamento, já tem família. Eu vejo alguns fazendo isso, mas para alguns eu vejo uma parcela pequena. Pode ser o caso de sim, essa pessoa já estar comprometida, porque eu vejo 2, 3. Então, para alguns pode se tornar realidade, mas o que eu vejo que para a maioria é desconfiança e uma forma imatura de lidar com a relação com a outra pessoa. Agora, a conclusão aqui com o Imperador me mostra, além da possibilidade de alguns estarem realmente lidando com alguém que já é comprometido ou comprometida, já está inclusive casado ou casada, principalmente figura masculina aqui. Eu vejo também vocês lidando com alguém que, como eu falei antes, que pode ter a personalidade do signo de Áries ou Capricórnio também, saiu aqui o elemento terra, que quer realmente ter o controle da relação, inclusive pode agir de uma forma mais
um pouco cabeça dura, de querer realmente fazer que as coisas sejam da forma como ele ou ela quer. Essa pessoa pode ter também um pouco de ciúmes em relação a vocês, porque o imperador geralmente tem esse lado do controle, e com o carro aqui eu vejo muito forte isso. Então essa pessoa pode, de certa forma, querer controlar vocês e também querer controlar a relação. Eu vejo mais vocês lidando com alguém assim, mas também há a possibilidade de alguns de vocês, principalmente os homens, agirem dessa forma, por quererem que a relação seja estável, que inclusive o relacionamento seja baseado em valores que são sérios, que seja uma coisa bastante séria aqui. Alguns de vocês podem ter isso em mente, inclusive ter o objetivo de realmente o relacionamento se direcione para uma relação de longo prazo, como um casamento, por exemplo. Então, vocês podem estar agindo assim, além de muito racionais, também querendo liderar a relação e ter o controle da situação na mão, que eu vejo isso muito forte com o carro e o imperador. Só tomar cuidado com esse lado dos ciúmes, de querer controlar o outro, se forem vocês que estão se comportando dessa forma, porque isso pode gerar, principalmente quem está lidando com alguém à distância, isso pode gerar problemas de comunicação, desentendimentos, mal-entendidos e também conflitos desnecessários. É necessário vocês equilibrarem essa energia também, para não se tornar um obstáculo para o avanço da vida amorosa de vocês. É isso, espero que eu tenha ajudado e até a próxima.